Boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Bienvenido a nossos hermanos de Latinoamérica. Hoje é o primeiro encontro dessa jornada proposta pelo LACT e pela ALAGEV, a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. Queremos encurtar os caminhos para aquilo que coletivamente desejamos para o nosso setor. Fundamentos melhores, iniciativas pioneiras e vanguardistas para a adaptação consistente de um setor que, acima de tudo, conecta pessoas para transformar o mundo. Juntos atravessamos adversidades, reinventamos negócios e adaptamos nossas realidades. Reconhecemos que, conectados, ganhamos 3 superpoderes: o de estar juntos, aprender juntos e fazer juntos. Então, quero convidar todos vocês a se apresentarem no chat. Conectem-se, compartilhem os seus links de LinkedIn. Vamos nos conectar. Este é o espírito da comunidade ampliada ALAGEV. Nesta jornada, vamos reforçar e preservar todo o potencial do juntos. Vamos impulsionar o poder das conexões por meio do afeto, do conhecimento e da coragem de fazer o que é certo. Fazer o certo não porque está, porque isso trará qualquer recompensa, mas porque fazer o certo é a recompensa. A gente já começa essa conexão por um tema que é fundamental para este futuro que desejamos. Neste ano, nós lançamos o Hub ESG e fomos surpreendidos pelo engajamento da nossa comunidade e além. Estamos aprendendo muito e certos que contribuímos com a evolução do nosso setor. Mas ainda é só um começo. Temos muito mais a fazer. Todos juntos, conectados. Para dar início a mais uma jornada LACT, para aprofundar melhores práticas e provocar uma mudança de comportamento, tenho a honra e a alegria de convidar 2 pessoas de reconhecimento internacional na construção de um turismo mais sustentável. Com o tema Mudança Climática, como tomar decisões melhores para desacelerar o aquecimento global, convido ao nosso palco virtual uma dupla competente, realista e esperançosa. Diretamente de Washington, D.C., nos Estados Unidos, a doutora em análise de políticas públicas, Denise Levy, especialista ambiental sênior do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E, do Escritório de São Paulo, e mestre em Planejamento e Gestão de Destinos, Juliana Bettini, especialista em turismo do BID. Bem-vindas, Denise e Juliana. Só antes de eu passar a palavra, quero destacar que começou ontem, no Egito, a COP27, a Conferência do Clima. Encontro mais importante sobre o assunto. O Brasil está bem representado lá, com uma diversidade gerencial incrível. Recentemente, tivemos boas notícias sobre a retomada de investimentos pela preservação da Amazônia, que, além de uma enorme riqueza, a floresta é enorme fonte de vida para o mundo todo. Então, aproveitando a ocasião mais que propícia, nosso palco virtual é de vocês. Obrigada, Sandra. Um prazer estar aqui com todos, todas, todes. Nessa tarde aqui em São Paulo, imagino que tarde para muitos dos latino-americanos que nos escutam também. Eu vou tomar a palavra para iniciar a apresentação, depois eu passo a bola para a Denise, minha colega, a gente vai compartilhar a nossa tela, vamos ver se dá certo. Vocês enxergam minha apresentação corretamente? Acho que sim. Maravilha, então sigamos. Gente, como a Sandra adiantou, a ideia é a gente conversar um pouquinho com vocês sobre mudanças climáticas, e mais do que isso, né? Como o setor de turismo pode tomar decisões para desacelerar o aquecimento global, para contribuir com medidas de adaptação e mitigação dessas mudanças climáticas. Aqui tem um breve resuminho do conteúdo que a gente quer passar ao longo da apresentação de hoje, então eu vou contar um pouquinho quem somos, né, o que é o BID, como o turismo se relaciona com mudanças climáticas e trazer muitos exemplos de coisas que a gente vem fazendo e podem ser adaptadas tanto à realidade de empresas quanto de destinos
para pensar em caminhos futuros, em como o turismo pode contribuir para esse tema. Não sei se todos estão familiarizados com quem é o BID, né? O BID, onde eu e Denise trabalhamos, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós somos um organismo multilateral de desenvolvimento e nosso propósito se resume no nosso slogan, que é melhorar vidas. Então, nosso objetivo central é melhorar vidas na América Latina e no Caribe, financiando projetos tanto do setor público quanto privado, que tragam desenvolvimento econômico, social e institucional na região, além de promover integração comercial. Aqui nesse slide, a gente destaca 5 pilares centrais da nossa estratégia de atuação na região, e eles dizem muito sobre o que é, como o BID enxerga desenvolvimento econômico, né? Então, um pilar central da nossa atuação é reduzir pobreza e desigualdades sociais, outro, suprir necessidades dos países pequenos e vulneráveis da região, promover desenvolvimento por meio do setor privado, promover a cooperação e integração regionais e, por lei de propósito, o enfrentar as mudanças climáticas, promovendo o uso de energia renovável e sustentabilidade ambiental. Só para destacar como a questão das mudanças climáticas é um tema central na atuação do banco, não apenas no setor de turismo, mas em todos os setores nos quais a gente atua. Que financia projetos do setor privado, projetos em geral junto a grandes empresas do setor privado, e o BID Lab, que é o nosso laboratório de inovação, né? Ele testa maneiras inovadoras de resolver os grandes desafios de desenvolvimento da América Latina e do Caribe, para depois escalar essas soluções, seja por meio de projetos do BID público, seja por meio de projetos do BID Invest. Só para vocês terem uma noção um pouquinho de como a gente trabalha. Trazer divisas turísticas internacionais, né? Então, enxergar o turismo como um vetor de atração de dinheiro de fora para as economias dos países, enxergando isso como o principal benefício da atividade. A partir dos anos 90 e 2000, a gente evolui a nossa teoria, por assim dizer, de atuação no setor, para encarar o turismo como um vetor de crescimento econômico dos territórios, mas também que tem que ser um vetor de sustentabilidade ambiental, e aí entendendo principalmente o econômico, se o gasto turístico que vem de fora ou o próprio gasto dos turistas domésticos viajando por um país não chegam nas populações de forma mais ampla. Se a gente não tem um impacto no território que recebe turistas, se a gente não tem impacto em grupos vulneráveis, por exemplo. Então, essa é um pouquinho a evolução da nossa lógica de atuação do setor. A gente tem um documento que a gente chama de marco setorial de turismo, ele define quais são as grandes bases para atuação do BID no setor de turismo, e aí não só do BID público, tá? Do BID público, do BID Invest, que é o BID privado, e também do BID Lab. Esse documento ele é atualizado a cada 4 anos para a gente conseguir seguir as mudanças que a região vem enfrentando. E ele é organizado em torno de grandes desafios. Então, a gente faz um diagnóstico amplo de como está o turismo na América Latina e do Caribe, e identifica quais são os grandes desafios que a gente tem que atender. Na última edição, a gente destaca esses 5 desafios aqui.
fortalecer a recuperação dos destinos pós-choque do Covid-19, aumentar os benefícios econômicos que o turismo traz e a sua contribuição local, distribuir esses benefícios entre grupos em situação de vulnerabilidade, fortalecer a gestão ambiental e climática do turismo e melhorar a governança turística. E aí tudo isso debaixo de um guarda-chuva em que pensa o desenvolvimento do turismo como um vetor de sustentabilidade e inclusão, né? Então, o que o BID busca é fortalecer o turismo sustentável que promova o desenvolvimento econômico, ambiental, social dos territórios, preservando o capital natural e cultural. Acho que o mais interessante desses desafios, para o âmbito da nossa conversa de hoje, é destacar como fortalecer a gestão ambiental e climática é um dos grandes desafios, não só para o Brasil, mas para os demais países da América Latina e do Caribe. E aí eu passo a bola para Denise, para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Claro, Juliana, é um prazer novamente estar aqui com todos vocês. E reforçando essa última mensagem da Juliana, que é justamente um dos nossos pilares de atuação dentro do marco setorial de turismo, né, do BID, que é a questão de fortalecer a gestão ambiental e climática do turismo, que é um dos grandes desafios do momento. E assim como a gente viu com a pandemia, as consequências desse desafio e desse impacto do clima no turismo vão ter consequências mundiais. Então, eu queria ressaltar aqui 4 mensagens principais que eu acho que podem nos ajudar a entender melhor a dimensão desse desafio. O primeiro desafio, a primeira mensagem, na verdade, é que o turismo ela é uma ameaça à mudança climática, mas ele também é ameaçado por ela. Essas fotos que estão nesse slide são uma boa ilustração dessa sensibilidade. Ou seja, são inundações que estão acontecendo com mais frequência e essas inundações estão ocorrendo por eventos climáticos mais fortes, mais frequentes, mais inesperados, né? Descongelamento dos glaciares, ou até mesmo seca. Vários lagos no Peru, na Bolívia, estão secando por consequência do aquecimento global, a acidificação, a elevação do nível do oceano e também da sua temperatura, que afetam justamente ecossistemas sensíveis, e são ecossistemas costeiros, corais, mangues, recifes, e tudo isso diminui, né, esses impactos diminuem a proteção que esses ecossistemas oferecem para as costas, que é, em geral, onde o turismo ocorre. A cidade de Recife, por exemplo, na última foto desse slide, segundo o painel intergovernamental das mudanças climáticas da ONU, ela é a capital mais ameaçada do Brasil devido ao potencial aumento do nível do mar. Como até é visível na foto, né, ela já não é uma cidade que tem um nível de elevação muito superior ao nível do mar. Então, qualquer alteração desse nível realmente vai trazer consequências devastadoras para uma cidade que vive e que tem a fonte, né, de economia fortemente gerenciada ou influenciada pelo turismo. Agora, ele é um fator sensível, mas ele também é um setor que impacta na mudança climática, né? Um estudo realizado em 160 países indicou que entre 2009 e 2013, a pegada de carbono do turismo representou aproximadamente 8% das emissões globais de gases de efeito estufa. Eu até estou curiosa para saber e para ler estudos mais recentes, porque com certeza essa pegada deve estar ainda maior do que a indicada através desse último estudo, que é um estudo que está disponível pela Organização Mundial do Turismo. Então, desse total dessas 8% de emissões globais, o maior vilão, digamos, são os voos aéreos. Em segundo lugar, ficam as viagens de automóveis, que representam 32% desses 8% das emissões globais, e depois vem os alojamentos, e também que contribuem em torno de 21% das emissões do setor.
Então, aí me leva à importância dessa segunda mensagem, que diz que a pegada de carbono do setor é grande, mas ela não é de fácil medição. E por que ela não é fácil medir? Então, a gente diz que o setor está causando um impacto muito grande, mas quando a gente chega à necessidade de refinar esses números, é muito difícil. E é difícil por quê? Porque turismo e mudança climática envolve interações que vão muito além do próprio setor. E isso não muitas vezes é prioridade dos governos. E essa medição é preciso que seja relevante e que seja importante, não só para os governos, mas também para o setor privado, porque é preciso que esse monitoramento seja feito de uma maneira uniforme, sistemática, para que você consiga fazer as comparações e ter as análises corretas para que você, ou para que os governos e para que o setor privado possam dizer e afirmar categoricamente como estão contribuindo para as metas de descarbonização estabelecidas nas suas políticas nacionais. O que me leva daí à terceira mensagem, que é de que para ser um setor mais resiliente às mudanças climáticas, deve ser necessária uma mudança de comportamento, que vocês imaginam não deve ser muito fácil. Existe já uma literatura muito extensa que busca entender o que o turista quer, quão sensível ele é às questões ambientais e climáticas e qual o valor que ele atribui às questões climáticas. Um livro publicado sob o título de Turismo e Viagens Lentas, por exemplo, ressalta uma dificuldade, a dificuldade de se mudar o comportamento e as expectativas do turista, né? Então, a gente está chegando agora nesse final da pandemia e eu acho que tanto o exemplo do uso da máscara, por exemplo, a dificuldade que foi o uso da máscara, ou seja, nós mudarmos o nosso comportamento para usar a máscara, eu acho que é um exemplo que mostra realmente como o setor de turismo vai ter que enfrentar essa dificuldade de, por um lado, educar o turista a mudar os seus comportamentos e, por outro lado, o turista mesmo incorporar essas novas diretrizes, novas maneiras de viajar, novas maneiras de consumir, e isso está super alinhado também com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9, que é consumo e produção sustentável, ou seja, para que o setor consuma e produza os seus atrativos de uma forma mais sustentável, vai ser essencial que haja essa mudança de comportamento. E, por fim, a última mensagem é de que as medidas de adaptação e mitigação são fundamentais para a resiliência e sustentabilidade dos destinos. Ora, nós já sabemos que vários países estão seguindo com seus planos de adaptação e mitigação climática, não é? Está acontecendo a reunião da COP27 agora no Egito, em que está havendo uma apresentação desses resultados e também novos desafios para novas metas desses países em relação aos seus planos de mitigação, de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, mas um estudo em 2019 mostrou que somente 8 países dos 33 países da América Latina e do Caribe haviam incluído medidas de adaptação ou de mitigação para o setor nos seus planos, nas suas contribuições nacionais determinadas, os famosos NDCs. E a gente sabe que esses NDCs, né, as contribuições nacionais determinadas, representam as políticas governamentais que vão levar o mundo, né, a descarbonização até 2050. Ora, se em 2022 apenas 8 países de 33 países da América Latina haviam incluído o turismo como parte dessas medidas, vocês conseguem imaginar o tamanho do desafio que nós temos pela frente. E aí, os exemplos que nós vamos dar a seguir, eles são justamente pequenos, na verdade, face a esses desafios, mas eu acho que eles são um caminho na direção certa que podem nos ajudar e ajudar também o setor de viagens e de eventos a tomar melhores decisões.
E aí eu trago como exemplo, o primeiro exemplo dessas medidas que apoiam o setor na luta contra a climática, as avaliações ambientais estratégicas. Pode parecer realmente algo assim bastante estratosférico, mas na verdade é um instrumento bastante útil, bastante acessível, e é um instrumento essencial não só para identificar onde estão os riscos e os desafios, mas também para desenvolver e fortalecer e manter a atratividade, a competitividade e sustentabilidade do destino turístico no seu longo prazo. A ausência de uma avaliação de uma planificação territorial estratégica resultam em sérios impactos ambientais e sociais. Novamente, eu trago um exemplo de Colômbia. Na Colômbia, um estudo recente mostrou que apenas 40% dos municípios turísticos não fazem planejamento para assegurar a proteção ambiental. Então, de novo, oferece a vocês uma dimensão dos desafios que o setor tem pela frente. A avaliação ambiental estratégica para o banco, na verdade, é quase como aquele dizer que a gente diz, não saia de casa sem ela, né? O banco aplica avaliações ambientais estratégicas em todas as operações de turismo. E como eu disse, um instrumento dinâmico, é um instrumento versátil, que não só determina os riscos, ou identifica os riscos, mas também apoia nas medidas de gestão, e principalmente na questão do zoneamento e do monitoramento dos impactos. E aí vocês se perguntam, bom, quais são as implicações dessa metodologia ou desse instrumento de medição de impacto para mim, como setor privado? Ora, essas avaliações ambientais estratégicas, elas ajudam o setor público na tomada de decisões que vão indiretamente influenciar, por exemplo, a capacidade de carga de alguns atrativos, de vários atrativos turísticos. Eles vão identificar números, inventários de biodiversidade, inventários de gases de efeito estufa, eles vão influenciar a regulamentação que o setor público vai instituir para os operadores do setor, e isso tudo vai ter uma consequência em relação à competitividade do setor e à responsabilidade e inclusão social. Então, novamente, é um instrumento bastante útil para a informação de dados e nos apoiar na tomada de decisões. Um outro exemplo que nós trazemos a vocês hoje aqui, que apoia fortemente na luta contra a questão climática, que novamente é enfocado em dados, trata-se de indicadores de sustentabilidade. Através de uma cooperação técnica do banco com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, concluída agora em agosto desse ano, o banco apoiou a análise e a formulação de um projeto piloto de indicadores de sustentabilidade do setor. A Secretaria já conta com o Centro de Inteligência do Turismo, que, aliás, se tornou membro da Rede Internacional de Observatórios de Turismo da OMT. Mas existe a necessidade de incluir indicadores de caráter ambiental, de natureza ambiental, ao lado dos indicadores econômicos, que avaliam o gasto, o fluxo, mas há uma debilidade sobre outros indicadores que, por exemplo, olham para a questão de sustentabilidade, como energias renováveis, o uso da água, etc. Existe uma frase também que é muito repetida, mas que eu digo que é muito verdadeira, que é a seguinte, que você não pode gerenciar ou administrar aquilo que você não mede. E esse exercício feito em São Paulo, na verdade, ajuda o Estado a medir esses aspectos do setor que vão facilitar uma visão mais completa do desempenho do setor. E um dos maiores desafios na formulação e medição dos indicadores é justamente a disponibilidade dos dados. E aí é que entra o papel realmente do setor privado, porque o setor privado tem um papel
importante, já que ele é detentor de muitos desses dados e eles necessitam dar a transparência desses dados para alimentar esses setores. Então, esse estudo em São Paulo não só apoiou o Estado de São Paulo, a Secretaria, a robustecer o seu Observatório de Turismo na incorporação e identificação de indicadores de sustentabilidade, mas também na metodologia de coleta e de sistematização das suas análises. No tema climático, será cada vez mais relevante tomar decisões baseadas em conhecimento e não apenas em anedotas. Pessoal, seguindo nos exemplos, eu vou pedir desculpas para vocês que eu vou dar uma corridinha, porque a gente já está quase estourando o nosso tempo, mas queria trazer mais 2 casos que dá para você. A nossa ideia é ter casos que vocês possam adaptar as realidades de cada um de vocês, né? Um desses é o plano de mitigação e adaptação às mudanças do clima de Salvador, que a gente financiou por meio de um empréstimo que a gente tem com o município de Salvador, e mais do que um plano que pense apenas as medidas de mitigação e adaptação às mudanças do clima no âmbito do setor de turismo, ele é um plano bastante completo, que ele levanta e sistematiza informações sobre quais são as contribuições da cidade, por exemplo, para a emissão de gases de efeito estufa, o que a cidade tem que fazer para neutralizar suas emissões até 2050, para reforçar o compromisso deles com o Acordo de Paris, e ele propõe diretrizes muito específicas, ações que a cidade tem que implementar, para que isso se torne uma realidade. Agora, né, o que isso pode ser relevante para vocês? Por exemplo, entender como os territórios se organizam pode direcionar as ações de vocês sobre, onde vou fazer um evento, que cidade eu vou selecionar para fazer um evento. Putz, deixa eu ir nessa cidade que tem um plano, que tem metas estabelecidas para apoio à mitigação, às mudanças do clima. Algumas ações específicas de sensibilização de mão de obra, por exemplo, dá para implementar no âmbito das empresas, não só no âmbito dos municípios. Então, eu acho legal, depois a gente compartilha com vocês o link específico, mas acho legal ler esse tipo de material que dá dicas muito práticas do que a gente pode fazer no dia a dia, para, como a Denise falou, às vezes parece tão estratosférico, mas na rotina das viagens corporativas também é possível incorporar algumas ações interessantes. E aí, o último caso que a gente queria trazer para vocês é o caso da certificação para o turismo sustentável e resiliente nas Bahamas. O governo das Bahamas buscou o BID, falando, olha, eu queria implementar uma certificação para os meus empreendimentos turísticos, empreendimentos e atrativos turísticos, para mostrar quais são, para ampliar a sustentabilidade e resiliência, né? Lembrando que as Bahamas é um país que está altamente sujeito às intempéries causadas pelas mudanças climáticas, principalmente por conta de variação do nível do mar e por conta de furacões, enfim. Eles enxergavam essa certificação não só como o selo em si, mas como uma forma de engajar os empreendimentos nessa mudança rumo a um setor mais resiliente, mais sustentável, e também de atrair mais turistas, porque afinal há pesquisas, e aqui tem alguns dados sobre isso, que indicam um consumidor, e aí principalmente nos grandes mercados emissores europeus e nos Estados Unidos, um consumidor cada vez mais preocupado com sustentabilidade. E aí foi muito interessante esse processo que a gente fez com eles, que foi desenhar uma certificação específica para a realidade deles, mas que não incluía só temas de resiliência climática, por exemplo. Incluía temas relacionados à inclusão social, à biodiversidade, à proteção de serviços ecossistêmicos, e direcionar os empreendimentos para tomar ações para conseguir essas certificações. Tinha todo um esquema relacionado a quem seriam os organismos independentes responsáveis por essa auditoria. E isso é algo que está muito em voga. A gente tem uma série de certificações ambientais já disponíveis mundialmente, e pode ser uma forma de, por exemplo, mudar a listagem de fornecedores de determinados tipos de serviços, né? Ou, por que não buscar aqueles empreendimentos hoteleiros que já têm certificações reconhecidas, né? Acaba podendo guiar as decisões das empresas quando a gente pensa em viagens e eventos corporativos. Só para amarrar o finalzinho aqui, gente, então o que a gente enxerga de caminho para o futuro, né? Pensando na nossa atuação enquanto banco de desenvolvimento, enquanto profissionais que atuam nesse setor, a gente enxerga
Aqui, para quem não está familiarizado, são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O turismo, ele pode ser uma ferramenta importante para alcance de diversos desses objetivos, e aqui estão marcados com estrelinhas aqueles mais relevantes, incluindo a adaptação às mudanças, adaptação, mitigação das medidas relacionadas às mudanças climáticas. Acho que a nossa chave aqui no futuro é entender como o turismo pode contribuir positivamente e para além do discurso, a gente emite muito por causa das viagens, do transporte aéreo, a gente emite muito por causa do transporte terrestre, e aterrissar um pouquinho mais os conceitos, entender como de fato o turismo pode contribuir para uma mudança positiva. E o que os empreendimentos, o que os destinos, né, na nossa atuação específica no BID, mas o que os empreendimentos podem fazer para esse futuro mais resiliente, mais sustentável que todos almejamos. Acho que é isso, gente. Corri bastante no final. Obrigada, Denise, obrigada, Juliana. Vocês mostraram que é possível fazer escolhas melhores, e para isso precisamos estar conectados em todas as esferas, desde as parcerias público-privadas até nosso papel como cidadãos e consumidores. Muito obrigada. Antes de chamar o próximo bloco, eu quero fazer um agradecimento para parceiros fundamentais para o LACT e para a Alagev, Integra e R1. Muito obrigada pelo apoio constante. Vocês possibilitam que nossa comunidade esteja realmente conectada. Seguindo a nossa agenda, vamos agora olhar para os aspectos sociais. Para falar sobre esse tema, programas afirmativos para implementar em 2023 na área de viagens e eventos corporativos, um tema que me toca pessoalmente, porque há muito tempo atuo de forma contínua em diferentes iniciativas pelo bem-estar social. Ser voluntária é talvez a parte mais importante de quem eu sou. Por isso, é com efusão e entusiasmo que convido duas pessoas que me inspiram demais. Ela já foi minha professora na FGV e é doutora em educação, Paula Arbache, cofundadora do Hub ESG Alagev. E Samanda Lopes, publicitária, pedagoga e coordenadora do Mestres da Diversidade Inclusiva, MDI, projeto em parceria com a Pearson. O palco é de vocês. Oi, Sandra, pessoal, obrigada, boa tarde, prazer em encontrar vocês aqui, tudo bem? Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, pessoal. Sandra, sempre um prazer estar com vocês, deixa eu me ajeitar aqui, que eu acho que eu estou no meio da tela. Só para me apresentar rapidinho, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, uso óculos e tenho uma estante com livros atrás de mim. E estou pronta aí para estabelecer esse diálogo fértil na área social, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu, como cofundadora do Hub Alagev, fico mais feliz ainda de ver como a comunidade da Alagev está tratando com seriedade e compromisso esse tema, que é bastante simbólico, né? E é bastante necessário, principalmente aqui na América Latina, onde a gente tem questões sociais ainda muito agudas para serem tratadas, né? Então, construir um setor na área do turismo mais justo, mais ético e responsável, acho que é o melhor caminho possível, né, Sandra? Então, para chegar chegando e ir direto ao assunto, aproveitar que a Samanta está aqui com a gente, é pedagoga como eu, então é de natureza educadora, e isso tem muito a ver com social. Samanta, em pleno mês da consciência negra, eu quero ser direta e te perguntar, como o ambiente corporativo pode ser um agente antirracista? E quais são as políticas e as práticas afirmativas e corretivas com maior potencial de transformação? Bom, Ana, obrigada pela pergunta. Sandra, parabéns aí por falar sobre a questão de voluntariado. Acho que é fundamental, né, a gente pensar na questão de voluntariado, porque realmente hoje cada vez mais é o caminho para a gente estar próximo das realidades que precisam ser mudadas. Essa semana eu tive a oportunidade de falar com os estudantes de ensino médio de uma escola de Mauá, e foi uma coisa muito curiosa. Eu perguntei, né? A primeira coisa que eu fiz depois que a gente começou a conversar, eu falei, como é que vocês fazem, né? Vocês participam de algum movimento voluntário, alguma coisa na comunidade? E as mãozinhas todas abaixadas, né? E aí eu falei assim, poxa,
a gente precisa trazer essa cultura do voluntariado, né, desde a fase da infância. Eu fui uma pessoa que eu trabalhei muito como voluntária desde pequena. E por que eu estou trazendo esse contexto? Porque a maior parte deles eram jovens periféricos e negros. Então, a gente já percebe que, inclusive, dentro das próprias comunidades, às vezes não é incentivada essa troca, né, de colaborar e de já vir ali da infância, trazendo a presença e a representatividade nos lugares. Então, a gente tem isso muito forte, às vezes, nas classes médias, média alta, que tem ali uma estrutura escolarizada, pensada no modelo mais americano, mais europeu, e que tem essa cultura, né, de fazer lá as rifas, as competições, fazer coleta de itens e tudo, e nas periferias isso acaba muitas vezes não sendo incentivado. Então, quando a gente fala de corporativo e a gente fala dessas pessoas que precisam estar nesses ambientes, um dos caminhos que eu acho que faz muito sentido é essa parceria sociedade-empresas, né, escolas e empresas. Então, você, por exemplo, ter a sua empresa e olhar no seu bairro e verificar quais são as escolas públicas, as escolas que tem na região que você pode fazer algum tipo de trabalho junto a esses grupos. As questões de você trazer também letramentos, né, porque quando você fala com um jovem negro periférico, o que ele traz de conteúdo, de vivência, é muito diferente de um jovem que mora próximo dos centros e que muitas vezes não vivencia até questões não só do racismo, mas também questões de estrutura de marcadores sociais diferentes, né? A gente sabe que no Brasil, CEP, muitas vezes, é impeditivo para várias coisas. Então, até o correio, dependendo do CEP, não entrega, que dirá cruzar algumas portas, né? Então, trazer esses contextos também é muito importante, ou seja, falar de ser antirracista dentro do ambiente corporativo, eu brinco que é cruzar as pontes, né? Eu, quando vou me autodescrever, eu sempre coloco, eu sou uma mulher negra de pele mais clara, e por que a gente faz essa referência? Porque uma mulher negra de pele mais retinta, a cor da pele chega ainda mais à frente, né? Aquela barreira já se levanta muito antes, inclusive, dela poder falar qualquer coisa. Então, a gente percebe que, por exemplo, um jovem de pele mais retinta, e aí tem estudos que mostram isso, inclusive voltados a comportamento, dependendo do horário que você encontra com ele na rua, a tendência é as pessoas atravessarem a rua. E muitas vezes, quando elas fazem isso, elas nem se percebem praticando racismo. Ah, não, mas é medo, é receio. Mas por que só do jovem negro? Quem te garante que um jovem que não é negro não vai ter uma atitude agressiva e que o jovem negro necessariamente vai ter? Né? Eu já passei por situações de ser agredida na rua por pessoas não negras. Então, já tive pessoas mais velhas que eu tô andando na rua e que começam a gritar, fazer certos insultos, sendo que eu sou uma mulher negra e eles não. Então, a agressividade ela pode vir de vários lugares. Né? Mas a gente tem qual é a tendência? É uma pessoa negra, pele mais retinta, né? Então, tudo isso são conjuntos de construção cultural que a gente tem que lidar. E o ambiente corporativo, ele é um grande espaço para a gente poder quebrar essas barreiras. Então, desde a questão, por exemplo, eu muitas vezes, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu faço é o exercício do pescoço, que a gente brinca, né? Eu olho em volta, não tem pessoas negras. Ou ela está na portaria, servindo café e na equipe de faxina. Tem algo ali que não está legal. Então, eu acho que um pouco disso que você está perguntando, Ana, é muito esse exercício, né? Se eu quero trabalhar as questões antirracistas no ambiente corporativo, eu preciso ter representatividade. E essa representatividade não é ter essas pessoas só aqui embaixo, nesses cargos onde, infelizmente, a mídia atribui muitos dos papéis, né? Da faxineira, da copeira, do segurança, mas é também na gestão, é também ser aquela pessoa que acompanha uma reunião de conselho, que acompanha uma reunião de campanha. Eu vou pensar num projeto, vou falar de pessoas negras, ela tem que estar envolvida na campanha, desde o começo, para me ajudar a enxergar. Esses dias, um cliente nosso, eu já vou encerrar, mas ele falou assim, Samantha, a gente está lançando uma campanha para estagiários negros, né? Queria que você desse uma olhada. Aí eu fui olhar. A campanha toda em azul, branco e laranja, não tinha nenhuma foto de pessoa negra. Eu falei, você está usando branco, azul, laranja, e não tem ninguém negro. Que representatividade você está trazendo para esse jovem? Né? Como é que ele vai olhar e falar, nossa, eles querem que eu vou trabalhar com eles? Então, percebe que quando você tem essas identidades, né, para elas aparecerem, elas precisam realmente estar representadas. E aí, Paulo, eu queria trazer muito
nessa questão que eu estava conversando com a Ju outro dia, ela comentou muito dessa questão da pauta que você trabalha no Hub SG Alageve, e como é que você percebe que acontecem esses gargalos e essas oportunidades já nesse outro contexto, que seria dentro da viagem e do evento corporativo, com o pessoal que faz essa outra parte do processo, que é um processo que gera riqueza, mas que também, infelizmente, ainda gera muita exclusão? Perfeito. Eu tenho visto, é uma pauta que eu entro muito na pesquisa desde 2003, quando eu escrevi a primeira tese de doutorado praticamente sobre as cotas raciais, e a gente vê esse movimento da busca da representatividade das pessoas pretas e pardas na sociedade e no processo educativo. A gente tem gargalos, e não é só no setor de turismo, mas como é o nosso foco, acho que um dos grandes gargalos é a formação da força de trabalho. Nós não temos um estoque de força de trabalho qualificada suficiente para dar essa entrada aos nossos produtos e serviços. Então, dependendo da região, esse estoque de profissionais qualificados é menor ainda. Então, eu vou precisar a todos os stakeholders envolvidos a estarem juntos em ações formativas para que aí sim eu possa trazer para dentro do meu ecossistema essas pessoas para compor um quadro funcional qualificado e perfeitamente apoiado para dar seguimento à jornada dentro da empresa. Senão, se ele não tiver o apoio de uma cultura inclusiva, formativa, ele vai quebrar essa jornada e vai gerar um turnover enorme. Então, as empresas que já estão atentas a criar esse vínculo muito restrito entre diversidade e inclusão, elas precisam estar lá nessa ponta. Acho que nem é pelo recrutamento afirmativo, Samantha, em algumas das regiões que a gente for pegar, você precisa ir antes, nas escolas públicas, mostrar o que é o setor do turismo, qual é a representatividade, que renda que ele traz para aquela comunidade, qual é o impacto devolvido que um resort, um hotel, uma agência de transporte, uma agência de turismo reflete ali dentro e criar essa cultura. Mas, para isso, eu vejo que as lideranças no setor de turismo vão ter que dar um passo à frente, ser mais proativas do que reativas. Então, a gente precisa criar essa cultura antecipadamente, fazer com que o impacto na região que você atue seja um impacto positivo. Então, primeiro, liderança que tem essa percepção de que a força de trabalho de pessoas pretas e pardas, ela é importante e não só para poder trazer para dentro do seu empreendimento, mas para gerar renda e para consumir. Porque a gente não pode esquecer o percentual de consumidores que são essas pessoas que giram trilhões de dólares em dinheiro no mundo em todo. Então, quanto mais eu abasteço essas pessoas de trabalho, eu também fortaleço o consumo. Então, o turismo não pode esquecer essas pessoas que estão ávidas também a consumir. Então, gargalo que eu vejo hoje, formação de força de trabalho preparada, não só dentro do empreendimento, mas terceirizado e quarteirizado. No turismo, nós precisamos aprender a lidar, sim, com as dimensões de diversidade, sejam elas de raça, gênero, orientação sexual, etária. Já vi terceirizados e quarteirizados cometerem assédio moral, racismo e discriminações de toda sorte, manchando a reputação da marca. E isso pode acontecer dentro do meu hotel, na área do meu evento. Já vi pessoas serem mandadas ir para o banheiro porque esteticamente ela não compunha o cenário. Já vi eventos que falavam que eram diversos e na hora que você via os speakers, você só tinha homens brancos ou homens e mulheres brancas, a diversidade não estava ali dentro. As bandas eram todas bandas masculinas. Então, são exemplos assim pequenininhos onde a gente vê isso. Listas de fornecedores que não traz diversidade e que na hora de você contratar uma mulher empreendedora, preta ou parda, você tem ali 90 dias para pagar, Samantha. Quem é que consegue esperar 90 dias para receber? Quase que você financia o evento do outro fornecendo essas coisas. Então, acho que ainda tem vícios de muito tradicionais que a gente precisa granularizar. E como oportunidade, eu já vejo RHs mais bem informados, culturas mais voltadas para a diversidade e vejo o ambiente da inovação como um grande aliado, porque a inovação pede diversidade. E é aquilo que você falou, a gente precisa ter pessoas de diferentes dimensões de diversidade sentadas na mesa
para poder pensar soluções para um público diverso, né? A gente teve há 2 semanas atrás, não sei, uma famosa marca de sapatos que lançou um sapato muito bonito, feito por uma comunidade de Salvador, com linhas da natureza africana, com uma mulher que não simbolizava, não representava a comunidade. E a gente sabe que a ONU Mulheres tem a Aliança Sem Estereótipo que orienta as publicações das marcas. Então, assim, o que eu vejo é que não dá para errar na pauta se já tem gente fazendo coisa certa, né? Então, eu vejo, Samantha, que o debate ele precisa ir além. Hoje, por exemplo, a gente já faz aqui recrutamento e seleção com apoio de inteligência artificial, BI, People Analytics. Recentemente a gente fez para uma grande empresa onde a gente conseguiu granularizar os dados e trazer onde estava cada diversidade dentro do Brasil, para saber onde eu tenho estoque de força de trabalho, se a minha campanha de marca empregadora estava suficientemente chegando a quem eu queria. Então, acho que as empresas hoje têm oportunidades incríveis se elas profissionalizarem a gestão e não quiserem fazer só o social wash. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima. A gente sabe que esses gargalos ainda vão permanecer, porque ainda tem culturas pouco maduras nesse sentido. Agora, a oportunidade do turismo, e eu vejo com toda essa conversa nossa, é chegar chegando e fazer a coisa diferente, porque o turismo tem uma bossa completamente diferente, né? Samantha, eu queria ouvir um pouco de você. Você falou assim, eu sou uma mulher negra de pele mais clara, e você tem as mulheres que são de pele mais retinta, mas a gente hoje tem um debate principalmente no cruzamento do gênero com as interseccionalidades, né? Que são as outras dimensões que fazem com que possa ser mais agravada a desigualdade ou não. E muito desses marcadores sociais que você falou tornam a realidade dessas pessoas mais difíceis e desafiadoras, né? Há um tempo atrás, uma mulher trans passando pela Polícia Federal foi revistada por um homem. Então, assim, como que a gente começa a ver essas interseccionalidades chegando no dia a dia e como que essa questão mais complexa pode ajudar a criar uma cultura de inclusão, de diversidade, respeitando e trazendo uma estratégia aí que possa agregar, né? Como que a gente chama para a festa e bota todo mundo para dançar, Samantha? Essa fala de chamar e ensinar a dançar, né? Eu acho que mais do que você pegar a pessoa e puxar ela para a pista é o ensinar, né? Uhum. As políticas, elas precisam ser trabalhadas dentro das empresas e elas precisam juntar os dois lados da pirâmide. A gente tem percebido movimentos que, infelizmente, não ajudam isso a cascatear dentro da empresa. Então, às vezes, você tem uma gestão que está ali, está fazendo cursos de diversidade, está recebendo letramento, está interessada em atender algumas questões do ESG, das legislações, mas você não tem uma permeabilidade dessa informação dentro da cadeia. Então, é o porteiro que a pessoa trans chega e que olha ali, barra a pessoa, deixa uma hora na recepção, porque não identifica e não foi preparado para atender, né? É o RH que ainda pergunta para a mulher o que vai acontecer com ela, se ela é mãe, e se ela não é mãe, se ela pretende engravidar. E muitas vezes esse RH é feminino. Uhum. É aquela situação em que você não tem uma política clara de desenvolvimento de carreira para pessoas com deficiência. Uhum. Então, você traz essa pessoa, ela está ali, você não prepara a sua equipe para incluir esta pessoa, então é aquela pessoa cega, aquela pessoa surda, que as pessoas não sabem como lidar com ela e ela acaba ficando isolada, ela só exerce aquela função, não foi pensado nada para o crescimento dela, né? Então, por exemplo, nós temos uma participante que fez o curso com a gente recentemente, que ela é uma mulher com deficiência, e ela falou num dos fóruns que a gente participou, ela falou assim, a questão de identificar que eu tenho voz é minha, mas a questão é, como é que eu uso essa voz? Uhum. Então, se eu não sei usar, e se eu não tenho pessoas aliadas que me abrem espaço para usá-la, não adianta eu saber. Uhum. Porque eu vou tentar gritar e eu ainda vou ser posta para fora do jogo. Eu não vou ser chamada para dançar. Ninguém vai sentar comigo e me explicar, olha, mas se você for por este caminho, pode ficar mais simples e você vai chegar um pouco mais rápido. Vai ser menos doloroso. Então,
o que a gente percebe é que hoje tem muito esse movimento de trazer as pessoas, coloco ela ali, mas eu não trabalho pensando nela, né? Eu não olho para essas questões que você falou de todos esses marcadores. E aí é muito ruim, porque eu vivo escutando isso, mas a gente é tudo humano, a gente para de ficar separando, para de ficar quebrando em um monte de caixinha. Só que, se eu trato uma mulher, que é uma pessoa com deficiência, que muitas vezes, na grande maioria dos casos, vai ter uma formação educacional diferente de uma pessoa que não passou pelo processo como uma pessoa com deficiência, eu não vou dar a mesma oportunidade para ela, porque o ponto de saída não é o mesmo. Exato. Se eu pego uma pessoa que veio de periferia, que gastava 4 horas para chegar na escola, que tinha que fazer um monte de sacrifícios, e eu pego uma outra que tem o dia inteiro para só estudar, é óbvio que a performance de uma e de outra vai ser diferente. Quer dizer que ela tem menos capacidade? Não, quer dizer que a oportunidade de acesso e de tempo para se dedicar é outra. Então, exigir que a gente tenha as mesmas situações para pessoas diferentes faz com que a gente promova ainda mais esses buracos. Por isso que é tão importante que a gestão faça esse trabalho de apoiar, mas que toda essa cadeia aqui para baixo tenha planejamento, tenha regras claras, porque isso também é um outro ponto, né? Não adianta, por exemplo, a gestão falar assim, vamos colocar banheiro inclusivo, todo mundo vai ter que usar. Peraí. E aí, como é que fica, né? A minha religião, a minha cultura, a minha formação cultural me passa que isso não está certo. Eu vou ter que engolir, aí sou eu que adoeço. Então, eu desmereço quem já está na estrutura para obrigar para um processo que o mercado está dizendo para mim que eu tenho que fazer, e aí eu não cuido da saúde das pessoas que já estão. Então, promover esses diálogos, promover essa conscientização, promover essa construção é importante. Isso quer dizer que a pessoa que está chegando não vai ter o direito de uso ao banheiro? Vai, mas você vai preparar esse processo. Você vai criar uma área para iniciar, você vai fazer um processo de cultura, você vai acostumar as pessoas a entenderem aquilo como uma normalidade. E aí, a partir disso, você começa a expandir isso dentro de todos os outros ambientes. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão muito nessa vibe de, chama todo mundo para a festa, vem cá dançar, mas eu não sei dançar esse ritmo, a forma que eu vou dançar é diferente da sua, né? Me ensina como é que eu faço para a gente dançar no mesmo ritmo. Eu não vou dançar igual você, mas a gente precisa estar no mesmo ritmo. Né? A gente precisa ter essa oportunidade de estar na pista com as mesmas possibilidades. Então, eu acho que hoje o que está faltando um pouco, e aí que você trouxe das questões de tecnologia e tudo mais, eu acho que é fundamental as empresas usarem essas ferramentas, mas eu acho também que as pessoas precisam entender que lidar com pessoas é olhar para essas pessoas. Eu sei que a empresa precisa ter uma padronização de processos, mas para alguns grupos, num primeiro momento, é necessário fazer essa conexão de olhar, né, grupo a grupo, e entender aonde que você pode fazer os ajustes, né? A gente tem trabalhado muito essa questão de um mundo mais justo. Então, eu acho que para ter esse processo de ser justo, você precisa equalizar melhor essas saídas, né? E uma outra coisa também que eu tenho percebido é que as empresas, muitas vezes, elas trazem os especialistas, mas elas não têm esse trabalho de olhar para quem já está dentro da estrutura e revisar essas identidades. Então, por exemplo, eu tenho pessoas LGBT que estão silenciadas e não faço nenhum movimento para mudar esse cenário. Eu tenho pessoas negras que estão em subcargos e não faço nenhum movimento. Eu tenho pessoas mais velhas que já não se faz mais plano de carreira para elas e não faço nenhum movimento. Eu tenho mulheres que não estão lá na diretoria e também não faço nenhum movimento. Mas sempre foi assim, tá tudo certo. Será? Será que eu não tenho que arrumar primeiro dentro de casa, antes de tentar trazer gente de fora? Né? Então, eu acho que também é outro movimento que a gente precisa começar a exercitar, de olhar para as pessoas que estão dentro da empresa, porque eu tenho visto muitos comitês sofrerem no sentido de, o comitê é criado, parte-se do pressuposto de porque eu tenho negros, gays e pessoas ali mais velhas, todo mundo é especialista, e que por todo mundo ser especialista, encaixa aí na sua grade de trabalho e vem fazer o serviço de um profissional que é especialista e que realmente está dedicado para aquilo. E aí você tem que entregar a sua meta e fazer o trabalho do comitê, né? E aí eu adoeço essa pessoa. Então, são cuidados que muitas vezes estão sendo ignorados, inclusive com o próprio grupo que você já tem dentro da empresa, que deveria ser o primeiro com quem você deveria estar demonstrando cuidado.
Uhum. Então, eu acho que a gente ainda está num momento aí de muita definição, de muito ajuste fino, mas o que eu deixaria, assim, muito de recomendação para as empresas é: olhem para dentro, ajustem sua casa, façam planos de carreira, estabeleçam job descriptions mais claros, porque tem muita empresa que não faz isso e é horrível. Estabeleçam parâmetros de transparência, né? Se eu exerço esse cargo, você também, não importa nossas diferenças de gênero, se a gente faz o mesmo trabalho, a gente tem que ser reconhecido das mesmas formas, a gente tem que ter perspectiva de carreira. E aí, a partir do momento que a sua casa tá bonitinha, aí você começa a fazer esse movimento para fora, e muito de forma estratégica, não é trazendo todo mundo. O que nesse momento faz sentido? Faz mais sentido eu ter pessoas negras? Eu estou numa região que tem mais pessoas que estão em sistema de vulnerabilidade. Quem que está mais próximo de mim que eu possa acelerar o processo? Porque muitas vezes também eu vou buscar um público que ele vai levar 3, 4 horas para chegar para trabalhar para mim. Eu tenho gente perto de mim que eu não estou olhando, e esse grupo está lá do outro lado da cidade, que eu estou tentando trazer para o meu território. Aí a gente tem esses movimentos nas capitais, né? Metade está atravessando para um lado, metade está atravessando para o outro, e a empresa está aqui contratando do outro lado. Então, não é que você não possa, mas é fazer essas análises para entender aonde você, enquanto empresa que pode mexer no território, pode colaborar para formar pessoas no território, né? E a partir disso gerar essa questão que você trouxe, da economia, de manter o dinheiro circulando no território, melhorar a qualidade de vida do território e melhorar a qualidade de vida das outras pessoas. Eu acho que eu deixaria mais essa linha para o pessoal dar uma refletida, porque eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado com isso de olhar para fora, né? Esquece esse cantinho já, que a gente já está ali com as sementinhas esperando a oportunidade para germinar. Acho que é por aí, a gente já está chegando no final. Teve aqui a Dani que colocou que no ambiente corporativo a questão da boa aparência foi substituída pelo inglês. Eu acho que hoje a gente tem aí nos recrutamentos afirmativos, a gente tem o que a Samantha trouxe, 2 conceitos chaves na pedagogia, que é o mérito de chegada e o mérito de trajetória. O mérito de chegada, ele presume que todo mundo saiu da mesma largada e teve as mesmas condições para chegar onde chegou. Então, você tem ali critérios iguais. O mérito de trajetória, ele presume que as trajetórias foram diferentes. E, por conta disso, é preciso criar um mecanismo que corrija essa trajetória, e um desses mecanismos seria um recrutamento afirmativo. E todo recrutamento afirmativo, gente, ele tem que ser seguido de uma política complementar, como foi o caso das cotas raciais na UERJ, onde muitos dos alunos ficavam no período da tarde para ter português, matemática, inglês. Dependendo do curso, eles ficavam fazendo um curso extra à tarde. E a empresa tem que estar preparada para isso. O inglês, Dani, ele pode ser feito dentro de casa, ele pode ser feito em parcerias. E a questão da boa aparência, eu já vi colaboradores com tranças afro serem mandadas para casa para poder corrigir o cabelo. Eu já vi também um evento corporativo que eu fui, onde as pessoas pretas e pardas que estavam lá pareciam modelos e não representavam a região, o perfil da nossa região. Então, assim, o que a gente quer mostrar junto com a nossa marca? Né? É um wash, é fazer por fazer pontualmente, ou é uma coerência nessa jornada, dessa experiência dessa pessoa dentro da minha marca? E aí, não só com as pessoas dentro de casa, mas com os terceirizados e quarteirizados também. Então, acho que essa é a questão estética, a interseccionalidade é justamente isso. A gente tem aí dimensões, igual eu falei, eu escrevi o livro de diversidade da FGV, deixo aqui para vocês uma sugestão de leitura, tá muito, assim, não só eu e a professora Glaucia Guarani fizemos, mas tem cases maravilhosos. Um deles foi com a Lilian Hald, da Sodexo, que é bastante premiada, uma diretora de diversidade, com refugiados, e também tem um Costa Voince também, de um outro aluno meu, que trouxe ali milhões para uma grande rede de supermercado por conta de programa de diversidade. E, Sandra, já terminando, peço a Samantha para deixar aí uma mensagem final. E também já agradeço aqui, convido todos vocês, já no meio da consciência negra, a jogarem o game AIA de educação antirracista. Eu sou fundadora de um coletivo de mulheres voluntárias, e é um game gratuito, as empresas podem usar, de educação antirracista nas organizações, em parceria com o Pacto Global, ONU, Instituto Etos e várias empresas. Muito obrigada, Samantha, é com você. Ana, gratidão, que bom, né, ter pessoas que estão aí nos grupos como aliadas, eu acho que isso é fundamental.
E a mensagem que eu quero deixar, gente, é assim: hoje a gente não tem mais lugar do meio, né? Se você não faz nada, você está sendo omisso, você está sendo conivente, seja com o racismo, seja com a homofobia, seja com a gordofobia, seja com a xenofobia. Então, assim, se você não é a pessoa que está passando, você precisa ser aquela aliada que garante um ambiente de segurança. Mesmo que você não conheça muitas vezes a pessoa, não tenha tanta intimidade, mas é uma questão de respeito humano, né? Nós não temos o direito, em hipótese alguma, de, por conta da aparência, por conta de uma escolha, seja religiosa, seja de identidade, seja, enfim, que... né, a parte estética da pessoa, aquilo que eu estou vendo naquele primeiro momento me promova, permitir que a violência aconteça, permitir que o desrespeito aconteça, permitir que algum tipo de discriminação venha por esses fatores. Então, o que eu deixo muito assim para todo mundo é, não dá mais para a gente hoje falar, não sei, né? Nós entramos numa época que as pessoas, no mínimo, têm a consciência de que respeitar o próximo é fundamental e está na nossa Constituição, né? Direito à vida, direito a ir e vir. Então, assim, é fundamental. Então, eu acho que partindo dessa premissa, fica muito mais fácil lidar com a diversidade em qualquer lugar que a gente esteja, né? Se eu respeito as pessoas, automaticamente eu crio um ambiente seguro, automaticamente eu tenho um modelo mais inclusivo, eu tenho um respeito à diversidade. Então, isso já é a primeira premissa, né? E a segunda é, se chamar para festa e chamar para dançar, lembra de fazer uma horinha extra, né, Ana? E fazer uma aulinha de dança com a pessoa para ajudar ela a não pagar mico ali no meio e poder aproveitar a festa com uma devida apropriação do que ela precisa saber para estar lá dançando e participando. Gente, gratidão pela oportunidade aí. Eu que agradeço vocês, Samantha, Paula. Eu não falei que elas me inspiram, e é de verdade. Obrigada por tantos exemplos aqui que vocês ensinaram muitos caminhos possíveis para uma sociedade mais justa. Obrigada. Em pleno novembro, é importante lembrar que a pauta racial ainda é um legado maldito que carregamos na nossa história. Parafraseando a poeta Elisa Lucinda, eu adoro essa frase, se não dá para mudar o começo, é certo que dá para mudar o final. E a gente está tentando, né? A Lagev está fazendo a sua lição de casa e em 2023 vocês vão poder ver uma Lagev e um LACT mais plural com a causa antirracista. E por falar em LACT mais plural, nossa jornada começou hoje, mas temos uma caminhada muito potente pela frente. Vou pedir para a equipe técnica, por favor, colocar na tela nossos próximos encontros. Então, já coloquem na agenda. Daqui a exatamente um mês, a gente se encontra de novo para falar sobre tecnologia em viagens e eventos corporativos. Mas voltando à nossa pauta, falar de ESG é bem complexo. São muitos temas, muito amplos. Parte importante da governança é a comunicação. Falar é tão importante quanto fazer. Falar conecta, engaja e sensibiliza. Existem tantos jeitos de falar. Para fechar nosso encontro de hoje, vocês vão poder experienciar o Sopapo Black no racismo cotidiano, com poesia e arte. Uma obra dirigida por Bernardo de Assis e apresentada por ela, que é mestre em marketing, já esteve à frente de marcas como Roche, Philips e Deloitte. Foi eleita pela Forbes Brasil uma das pessoas negras mais inovadoras. É fundadora da Ubuntu Labs e palestrante. Com vocês, Débora Paiva e o Sopapo Black no racismo cotidiano. E povoada é um nome. E povoada é um nome curioso, né? Porque
A gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada, mas eu também sou terra. A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livra do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só.